Shalom Lekulam, eu sou a Elisheva e neste vídeo eu explicarei a Mishnah introdutória do Pirkei Avos, Ética do Sinai. A Mishnah, ela começa com a passagem de Isaías 60:21. Kol Israel yesh helik leolam haba, shenemar ve'amer kulan tzadikim, leolam irishu aretz, netze matai, masei yadai letpel. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, conforme está escrito, e teu povo é todos de justo, para sempre herdarão a terra. São ramo de minha plantação, obras de minhas mãos para glorificar. É nos meses de entre Pessa e Rosh Hashanah que é costume recitar um capítulo de Avos a cada Shabbos. E essa Mishnah ela faz parte do Tratado Sanhedrin 10:1. Ela é utilizada como prefácio para cada capítulo. E ela vem para servir de estímulo para aquela pessoa que está encarando o estudo Pirkei Avos pela primeira vez. No início, ela pode encontrar ensinamentos profundos, alguns até mesmo serão umas exigências severas ou difíceis para a pessoa, porque o Pirkei Avos não é só para ser lido, ele tem que pôr em prática, tem que gerar um autoquestionamento para a pessoa. E a pessoa de pouca erudição, ela por algum sentimento de insuficiência, ela pode desistir no meio do caminho. Mas essa Mishnah, justamente ela vem para encorajar a pessoa. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Essa pessoa faz parte da corrente. Então, certamente, este mundo é para ela. E nós judeus, temos uma conexão diretamente com o Eterno. Nós nem precisamos de nenhum intermediário para alcançar o Todo-Poderoso. Nem mesmo os rabinos podem ser considerados como tal. Os rabinos, em primeiro lugar, são professores e guias da vida e da lei judaica. Então, a Mishnah ensina que a pessoa deve vir com a mente aberta e o coração sincero. Assim, a conexão e a comunicação se produzirá naturalmente. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. O Tratado Sanhedrin, até o capítulo 9, ele vem tratando sobre penas capitais. O capítulo 10 trata dessa Mishnah e o 11 vem falando sobre algumas pessoas que não têm parte no mundo vindouro. Até o Tratado 9, ele vem falando que pessoas que receberam sentenças de morte, ele pode continuar... pessoas que receberam sentenças de morte, eles podem ter participação no mundo vindouro. A Mishnah enumera algumas exceções de algumas pessoas que não podem ter. Aquela pessoa que não crê que os mortos serão ressuscitados para o Olam Abá, essa pessoa não tem. O ateu declarado que nega o Eterno, ele também não tem. A Mishnah vem falando sobre uma questão. Por quê? Porque a nossa tradição judaica ela é tão bondosa e generosa com aquela pessoa que recebeu uma sentença de morte e com aquela pessoa que nega algum princípio da Torá ou é um ateu, porque a lei é tão inflexível e rigorosa. A resposta é que o que é um ato físico cometido aqui, ele não causa tanto dano físico que a pessoa faz aqui, ela também recebe aqui. O mal que ela faz, ela também recebe aqui. Mas a pessoa que injeta um veneno moral, intelectual, ela está prejudicando tanto o mundo inteiro quanto as próximas gerações. E esse deve receber um castigo que é não pertencer ao Olam Abá. O capítulo 11 vem tratando sobre algumas pessoas que não têm porção no mundo vindouro. Eu já tinha citado que aquelas pessoas que não acreditam que os mortos serão ressuscitados não têm parte no mundo vindouro. Por quê? A pessoa, já que ela não acredita que os mortos serão ressuscitados, ela não será ressuscitada para o julgamento final e também não tem parte no mundo vindouro. Aquele que despreza algum mestre ou um sábio da Torá não tem parte no mundo vindouro. E também aqueles que leem sobre filosofia grega ou romana também não tem parte no mundo vindouro.
Para vocês terem ideia, tem uma geração inteira que não tem parte no mundo vindouro. Quem é? Doramapulo, geração do dilúvio. Eles não têm parte no mundo vindouro. Porque a Torá diz que a terra se encheu de roubo e de pecadores. E aconteceu aquele todo as águas do dilúvio. Eles não serão ressuscitados no julgamento final e também não tem parte no mundo vindouro, porque eles já foram julgados. O povo de Sodoma, eles também não têm parte no mundo vindouro, porque a Torá diz que eles eram maus e pecadores. E também aconteceu todo aquele... E quem ia contra eles, eles executavam, matavam e fazia um monte de atrocidades. Eles não têm parte no mundo vindouro. Uma congregação também que não tem parte no Olam Abá. Quem é? A Dat Korah, a congregação de Korah. Eles foram contra Moshe Rabbeinu e recebeu todo aquele julgamento. A Mishnah também vem tratando sobre 3 reis que não têm posição no mundo vindouro. Quem é? Jeroboam, Ahav e Menashe. Jeroboam, ele pecou, fez idolatria e fez com que todo o povo de Israel também pecasse e fizesse idolatria. Ahav, Ahav e Menashe, ele também foram reis, que eles também fizeram idolatria. 4 pessoas que não têm parte no Olam Abá. Quem sabe? Bilã. Bilã foi o profeta dos Goim e ele tentou amaldiçoar o povo judeu. O próximo. Doeg, ele fez Lashon Hará para o rei Shaul. Ele disse que o rei Davi estava na cidade dos Kohanim. Aí o rei Shaul foi lá e matou toda a cidade dos Kohanim e somente um descendente ele conseguiu fugir. Ahitofel, ele aconselhou para o mal Absalão, filho contra David, o que era o seu pai. E outra pessoa era Gihazi. Ele foi um discípulo do profeta Elisha. Uma pessoa tinha ficado doente, se não me engano. Aí essa pessoa pediu ajuda para o profeta ajudou ele através do Eterno se curou, e essa pessoa queria dar alguma recompensa para o profeta, e o profeta disse que ele não iria aceitar. Aí esse aluno esperou a pessoa sair da frente do seu mestre, ele foi atrás da pessoa e em nome do mestre recebeu essa recompensa. E essa pessoa foi julgada e ela também não tem parte no mundo vindouro. Tá? No texto hebraico, nós não usamos o termo Ba'olam Haba no mundo vindouro, mas sim Le'olam Haba, em direção ao mundo vindouro. De um modo semelhante, quando uma pessoa vai viajar, nós não desejamos ler bechalão, vá em paz, mas sim ler lechalão, em direção à paz. Porque quando a pessoa ainda está viva, ela não recebeu completamente esse estado de paz. Igualmente, nós não podemos dizer que nós asseguramos o Olam Haba. Por quê? No momento que a pessoa ela se assegura que tem uma posição no mundo vindouro, no dia seguinte ela pode acabar perdendo por um ato ou um momento infortunado. Um exemplo foi Yohanan, o Kohen Gadol. Ele serviu durante 40 anos no templo e no final da vida dele ele se tornou um saduceu, que é um grupo de pessoas que eles não acreditam na Torá Shebal Peh, só acredita na Torá Shebirtav, a Torá escrita. E também esse grupo ele não acredita no Olam Haba. Aí o que depende para assegurar, digamos assim, o que depende para o Olam Haba? Depende das suas ações religiosas e do seu, digamos assim, do seu crescimento
e associações a respeito disso. Aí você pergunta, tem algum ato ou virtude que a pessoa tem que ela automaticamente ganha o mundo vindouro? Não, essa resposta só o Eterno sabe. Maimonides vem explicando que uma pessoa que ela pratica uma mitzvah no momento adequado, com sentimento e compreensão, ela pode ganhar a Olam porção do mundo vindouro. Inversamente, se ela pode perder por um momento ou um ato infortunado. As outras nações, os goim, que não são judeus, eles podem ter parte no mundo vindouro, mas desde que eles sejam justos, não cometem idolatria e seguem as 7 leis de Noa. Os 613 mandamentos foram somente dados exclusivamente para o povo judeu e aqueles que se converteram voluntariamente para o judaísmo. E o versículo Ve'amer kulan tzadiki, e teu povo é todos de justos, ele vem explicando que, por exemplo, tem uma pessoa judia, ela não é boa, mas tem outro judeu, ele é bom. Essa Mishnah ensina que o povo de Israel coletivamente são justos. Como uma entidade orgânica, eles são justos. E por isso que todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. O que depende para o mundo vindouro? Depende dos seus méritos e dos atos que ele faz aqui. Netzer matai, ramo de minha plantação. O termo usado aqui é matai. Ele vem da palavra natá, que é o termo usado para quando a gente vai plantar árvores. E quando a gente vai plantar legumes, a gente usa o termo zará, que vem do substantivo zeriá, que é para plantar legumes. Tem uma diferença quando a gente planta legumes e quando planta árvore. Quando a gente planta legumes, por exemplo, uma batata, a gente pega a batata mãe, ela tem que apodrecer e para dar novas batatas. Mas quando a gente vai plantar uma árvore, para dar frutos, ela precisa estar saudável e viva. Do mesmo modo, é o povo de Israel. Quando nós formos reconstruir a nação de Israel em Israel, nós não podemos apagar toda a nossa nação antiga. Nós precisamos construir a nação com a nossa tradição judaica e com a Torá. Assim nós seremos uma árvore antiga, mas florescente, que ainda dá frutos. Outra explicação para usar esse termo é que, mesmo que a pessoa esteja num ambiente de impurezas, mas se ela estiver ligada à corrente judaica, ela será imune ao mundo que rodeia. Um exemplo, se a maçã... Tem duas formas de deixar uma maçã também, que é ritualmente impura. Se ela for umedecida ou ter contato com impureza. Aí ela fica ritualmente também se ela tiver fora da árvore, tipo solta, desconectada. Mas se ela estiver ligada com a árvore, estiver junta, ela continua tahará, que é ritualmente pura. Do mesmo modo, o povo de Israel, se ele continuar com a tradição e com a lei judaica, ela será imune ao mundo que lhe rodeia. Não será contaminado com as impurezas. E último versículo, Masei Yadai Letipel, obras de minhas mãos para glorificar-me. Este versículo ensina que a pessoa tem várias formas de ganhar a vida, digamos, de ganhar dinheiro para viver. Ser médico, advogado, professor, carpinteiro e N coisas. Mas a sua vocação principal
é a Torá, observar os mandamentos e estar ligado à tradição. Assim, o conceito de o povo escolhido é que o Eterno, ele separou das outras nações para ter parte no propósito que é servir o Eterno e glorificá-lo. Porque quando um judeu ele faz da sua vida humana algo para estudar a Torá e observar, ele está glorificando o Eterno. Então, nós podemos traduzir este último versículo, mas seria da lei de Pele, o povo que fiz para mim, para que sempre possa louvar-me. Shalom.